Que vitória do Vascão ontem. Há muito tempo que nós vascaínos não víamos um time tão envolvido com a vitória como foi ontem diante do São Paulo no Morumbi. Principalmente uma partida fora de casa, né? Fora de casa, o Vasco costuma ser um clube fácil de ser batido, mas ontem foi diferente, né? E ontem foi um dia muito especial, além de ser dia 12, dia dos namorados, né? O Vasco conseguiu aí quebrar um tabu. Não vencia o São Paulo no Morumbi desde 2012, né? E já vinha de um outro tabu de não vencer partidas fora de casa desde o ano passado, na última rodada, quando venceu o Cuiabá fora de casa, né? Então, vitória importante, não só pelo placar, mas pelo que envolve, né? No aspecto geral do campeonato, né? Do elenco e também, principalmente, do trabalho do Diniz, né? E falando do jogo, a gente pode destacar aqui, né, algumas coisas que, para mim, eu ressalto como pontos extremamente positivos. Primeiro, a atuação do time. Né? O time foi soberano, parecia estar jogando em casa e fez 3-1, gols aí do Ryan, do Nuno e do Verratti. Tá? E se eu fosse aqui destacar, né, esse aspecto coletivo, destacaria a proximidade. Né? Todas as vezes que o Vasco joga em bloco, tende a se dar bem. Né? Foi assim desde que o Diniz começou a treinar o Vasco. O Vasco consegue atacar em bloco, consegue se defender em bloco, consegue sair articulando triangulações. Toda vez que isso dá certo e que os jogadores estão concentrados nisso, o Vasco costuma finalizar mais, né, ser mais ofensivo, mais ameaçador para o adversário. Apesar da gente ter perdido no jogo contra o Red Bull, o Vasco, a exemplo de ontem, finalizou e finalizou muito em gol. Né? Inclusive, ontem chegou a ser mais perigoso e poderia ter feito um placar maior diante do São Paulo. Né? E aí, destaco aqui de forma individual as participações de Coutinho e Ryan. Tá? Dois atletas que ontem sobraram dentro de campo. Né? O Coutinho articulou as ações de meio campo do Vasco, as ações ofensivas, ditou o ritmo do jogo, e é isso que a gente espera que o Coutinho possa fazer. Né? E até destaco que essa partida para o Coutinho foi de extrema necessidade, haja vista que ele está discutindo aí a permanência dele no Vasco, né? Para fazer realmente um contrato direto com o Vasco, possa aí de repente se aposentar usando o nosso manto, né? A nossa camisa. Então, partida importante não só para o Diniz, resgatando o futebol do Coutinho, para o Coutinho, que vive um processo aí de reafirmação e renovação com o Vasco, e também mostrar a importância do Coutinho dentro desse meio-campo do Vasco da Gama, né? Ditando ritmo, acelerando, tocando bola, cadenciando, que é o que a gente espera que o Coutinho possa fazer, além de gols e muitas assistências. Né? Mas ontem não foi dia de assistência do Coutinho, ontem foi dia de gol do Ryan e assistência do Ryan. Né? O Ryan quebra o gelo ali, marca o primeiro gol com muita raça, né, e muita técnica também, tocando no canto do goleiro. E logo depois ele toma a bola do defensor do São Paulo e chuta em gol e a bola sobra para o Nuno, né, que também ontem fez uma boa partida. Não começou bem, mas depois começou a se movimentar um pouco mais. O Diniz até chama a atenção dele diversas vezes durante o primeiro tempo e ele começa a participar das articulações um pouco mais com um pouco mais de movimentação em campo. Né? E é um jogador muito inteligente, né? Um jogador muito participativo, embora fisicamente é um atleta que queima o gás muito rápido. Né? Outro ponto importante que eu destaco foi o gol do Verratti. Né? Verratti, que é o nosso artilheiro, ontem voltou a marcar, importante para o Verratti, com uma participação absurda do Paulo Henrique, que fez um partidaço ontem, não só no ponto de vista defensivo, mas aparecendo o tempo inteiro no ataque. Inclusive, quando a gente fala que o Vasco joga em bloco, né, em blocos, ontem o Vasco articulou as ações pelo lado esquerdo, com Coutinho, com Nuno e Piton. Né? E articulando as ações, o São Paulo começou a se movimentar, tentando se defender pelo lado esquerdo, e o Vasco achava, né, as ações do Paulo Henrique pelo lado direito livre. E numa dessas, o Vasco conseguiu a felicidade de marcar aí o gol com o Verratti. Né? Para o campeonato, tá? Para o campeonato. Vitória importante antes da pausa, né? O Vasco, que poderia ter terminado, né, essa pausa do Brasileirão na zona de rebaixamento, termina agora
na 13ª posição com 13 pontos. Né? Importante para dar confiança, para dar ambiente positivo para que o Diniz possa usar esses 10 dias aí para treinar o elenco, recuperar fisicamente os jogadores, né? E treinar essas aproximações e as finalizações e jogadas de bolas paradas também, para que o Vasco possa se qualificar um pouco mais e passar a aproveitar mais as chances criadas. Diante do Red Bull Bragantino foram 20, né? Ontem, mais um monte de chances que o Vasco perdeu, né? Só o Ryan perdeu a oportunidade de fazer um gol cara a cara com o goleiro, perdeu um gol na pequena área cabeceando para fora. Né? É um jogador muito jovem, vai amadurecer, e com o Diniz eu acho que isso vai ser acelerado. Né? E aí, para destacar também aqui alguns outros pontos, né? Essa pausa do Brasileirão pode também fazer com que o Vasco vá ao mercado buscar algumas peças pontuais. Né? Embora o Diniz tenha dito na coletiva que está muito satisfeito com o elenco, acho que o Vasco ainda precisa aí de peças como, por exemplo, pontas com mais rapidez, com mais agilidade. Né? A gente sabe que está vindo aí o Adson e o David. Né? O Adson já está à disposição, mas totalmente fora de ritmo de jogo. E o David a gente não sabe a que ponto esse jogador de fato pode jogar ainda nessa temporada. Né? Cirurgia muito difícil, recuperação pior ainda. Quem viu as imagens aí que rodaram na internet de um joelho operado totalmente inchado, ainda com cicatrizes difíceis de ver, e eu acho que ele ainda vai demorar um pouco, né, até pegar ritmo, né, até conseguir entregar, né, um pouco do que é o futebol de um ponta, com muita velocidade, com muito arranque, né, com recomposição. Eu acho muito difícil o David conseguir jogar ainda em alto nível nessa temporada. Né? E destacar aqui, né, alguns pontos da coletiva do Diniz. Né? Primeiro, essa pausa para o Brasileirão, primeiro que ele está dando confiança para o elenco, né? E aí o terceiro ponto é que o Vasco, com o Admar Lopes, que é o novo diretor de futebol do Vasco, chegando, né? De repente o entrosamento ali entre o Diniz e o Admar Lopes pode aí de fato buscar algumas peças, né, pontuais para o Vasco, né? Pontas, de repente um atacante que pudesse ficar na sombra do Verratti, né? Um zagueiro, né, em que o Vasco também possa ter aí reposição. Afinal de contas, o Vasco pode perder o Lemos, né? Perder entre aspas, né? Porque o Lemos só vive machucado, mas seria uma importante situação para o Vasco buscar no mercado, além, né, de também o Vasco buscar meias, né? Afinal de contas, o Vasco, com a saída do Payet, que já não vinha ajudando, o Vasco precisa repor esse espaço, repor essa peça, e também um dos principais pontos da chegada do Admar é renovar esse contrato do Léo Jardim, que é o nosso camisa 1, que é o nosso goleiro, e que também precisa renovar, assim como o Vasco precisa fazer esse contrato com o Coutinho, precisa renovar com o Léo Jardim, e precisa também cuidar aí do contrato com o Verratti, né, que já está renovado, mas nessa última semana saíram rumores de que o Verratti foi oferecido ao Boca Juniors da Argentina. É isso, tá? Para o vídeo não ficar longo, eu acho que o Vasco consegue uma vitória importantíssima, quebra um tabu, consegue finalizar essa pausa aí que vai ser feita com a classificação favorável, né? E o Vasco pode, de repente, com essa pausa, buscar coisas melhores na competição. De repente, aí, uma pré-Libertadores, né? De repente, aí, buscar uma vaga direta na Libertadores. É muito cedo para se falar sobre isso. É muito cedo para se falar sobre isso. O campeonato após pausa, né? O campeonato pós-pausa deve ficar bem mais difícil, porque os clubes vão concentrar atenção na competição. E aí, o sarrafo vai aumentar, né? E o Vasco precisa estar preparado fisicamente e mentalmente para os próximos duelos. Beleza? Vou ficando por aqui, fica com Deus, saudações vascaínas, um forte abraço.